Olá pessoal, estamos aqui para mais um Café com Negócios, nesse esquema de pandemia, né? Fazendo aqui via Zoom, não podendo usar o estúdio, mas que está sendo bem legal aí, o feedback está bem positivo. Queria agradecer a todo mundo que assiste, que comenta, que está lá nos prestigiando. Hoje eu trouxe aqui um convidado, Dr. Valentino, lá do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ele é advogado, não é veterinário, é o primeiro não veterinário que entra aqui, mas ele é muito importante porque ele está atento lá nas resoluções, na legislação do país, as próprias resoluções do Conselho que impactam aí na nossa atividade profissional. Então, ele aceitou o convite aí de aparecer aqui pra gente, de falar um pouquinho, comentar algumas coisas lá do Federal e de resoluções e leis, e vou apresentar ele para vocês, tá? Ele é formado aí em Direito, né, no Centro Universitário de Goiás, pós-graduado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito, né, tem experiência em alguns escritórios de advogados, o Vieira Machado, advogado, Abranches e Abranches, advogado, todos lá em Brasília, né. Em 2005 ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para ser advogado do Conselho Federal, e aí em 2005, 2006 ele foi advogado do Federal. 2006 a 2010 ele foi chefe do departamento do jurídico, né, que é uma função de confiança. 2010 a 2018 chefe do gabinete da presidência do Conselho Federal, também aí uma função de confiança. 2018 a 2020 voltou a ser advogado do Conselho e agora em 2020 assessor jurídico do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Entre outras atividades aí também ele foi secretário adjunto da Comissão de Advogados dos Conselhos e Ordens Profissionais da OAB lá do Distrito Federal. Tem muita experiência na área, trabalhou muito aí com veterinário, vai poder bater um papo bem legal aí pra gente. Mas conta um pouco aí pro pessoal que é veterinário, né? A gente tá falando com eles. O seu caminho dentro da veterinária. Bom dia, doutor Márcio Mota, espectadores do programa, né? Primeiro, quero parabenizar você e a VetSign pela iniciativa de criar esse veículo de comunicação, de conteúdo para os veterinários. Tenho certeza que esse canal continuará com sucesso, que aumentará ainda mais, né? Agora são 5, 6 episódios já gravados. Então, quero parabenizar por essa iniciativa e agradecer o convite. Me sinto honrado por ser o primeiro não veterinário a fazer parte desse mundo, né? E espero que a gente possa aqui hoje desenvolver uma conversa legal sobre a veterinária, que é o que nos une, né? O que nos traz aqui nesse ambiente. Bom, até 2004, 2005, meu contato veterinário era apenas como usuário da veterinária. Eu tinha cães e me valia dos serviços veterinários para cuidar desses cães. Esse era um conhecimento que eu tinha expresso da atuação do veterinário, e não sabia naquele momento da atuação do veterinário na parte sanitária, né, saúde pública e, sobretudo, a produção de produtos de origem animal. Essa realidade só foi mudar em 2004, 2005, quando eu me arvorei a fazer o concurso público de advogado do Conselho Federal de Veterinária. Então, eu estudei, comecei a ter uma percepção maior do papel do Conselho e dos veterinários, e isso se intensificou com a minha posse, e desde então, desde que eu assumi o cargo de advogado aqui no Conselho Federal, tive contato muito estreito com a profissão. Tive a oportunidade de saber, então, a atuação do veterinário na inspeção, na defesa de produção de produtos de origem animal, no bem-estar, no meio ambiente, e lógico que aquilo que é mais conhecido pela sociedade, que é a atuação da clínica de pequenos e grandes animais. Isso nesse caminho... É bem bacana, né? Porque isso é um consenso geral, né? E você está trazendo uma coisa que às vezes o veterinário não tem essa noção, né? A gente acha que todo mundo sabe o que a gente faz, né? E na verdade não é bem assim. Isso foi legal você falar porque, assim como você não sabia, uma grande parte da população brasileira e até às vezes mundial, né? Não tem essa noção, mas legal, continue aí. Exato, esse trabalho de publicidade, de divulgação da profissão tem que começar lá no início mesmo, né? Nas faculdades, nas campanhas dos estabelecimentos. Os órgãos oficiais também devem dar essa valorização dos profissionais que atuam tanto na parte privada quanto pública na produção de produtos de origem animal.
porque realmente nem todos têm conhecimento e a percepção da importância do veterinário na saúde pública, né? Bom, então, assim, aí no Conselho Federal, desde 2005, eu tive a oportunidade de conversar, de dialogar, de trabalhar com expoentes da profissão nas diversas áreas, tanto clínica, oftalmologia, odontologia, bem-estar, defesa, também inspeção, a docência. E isso foi muito enriquecedor para mim, como pessoa e como profissional, porque aí no caminho, nesse longo caminho de atuação, né, já são quase 15 anos, tivemos a oportunidade de trabalhar do seu ponto de vista de assessoramento do Conselho Federal e consultoria no que se refere à edição de atos normativos, as resoluções, sobretudo, do Conselho Federal, e também no que se refere à parte contenciosa, ou seja, em juízo, nas brigas judiciais, defender e preservar a atuação dos veterinários, né? O que a Lei 5.017 traz como privativo do veterinário, nós temos incessantemente atuado. E quando eu digo nós mesmos, advogados do Conselho Federal, nós temos uma equipe que hoje é composta por 4 advogados, e os advogados dos conselhos regionais, né, que monitoram sempre as ações que estão em curso, editais de concurso público que, porventura, subvalorizem ou não contemplem os veterinários, então há essa atuação também. Quanto a essa parte de resoluções, edição de atos, nós trabalhamos de maneira muito próxima em várias que até hoje têm efeito prático na vida dos profissionais, né? A contracepção de cães e gatos para fins de controle populacional, eutanásia, a estruturação dos estabelecimentos veterinários, antes a 1015, agora a 1275, né? Essas resoluções que definem a parte estrutural dos estabelecimentos veterinários, também as vedações, as mutilações, né, orelha, cauda, para fins estéticos, responsabilidade técnica dos produtos de origem animal, responsabilidade técnica dos estabelecimentos que comercializem animais vivos ou exponham para qualquer responsabilidade. Enfim, desde 2004, 2005, as resoluções do Conselho Federal são editadas, lógico, aí um trabalho combinado do jurídico com o técnico, que dão respaldo para que o plenário, que é o órgão máximo do Conselho Federal, possa definir essas diretrizes e essas regras de comportamento profissional por parte dos veterinários. Então é um trabalho que o doutor tocou na ideia, na parte aí. Vamos para o pessoal, né, que a gente aqui, eu me coloco assim, hoje eu estou aqui numa comissão do Conselho Regional de São Paulo, então a gente entende um pouquinho mais, mas a maioria não entende. Vamos lá, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente queira mudar uma resolução, sei lá, X, não vou falar nenhuma específica. Então essa ideia, ela parte do presidente, ele escuta as comissões, aí depois para onde ela vai? Ela vai para o plenário, ela vai para os advogados, ela é analisada, depois ela vai para o plenário. Conta a história dela até ela ser efetivamente publicada, resumidamente. Perfeito. Bom, o Conselho Federal, para editar resoluções, ele se vale de vários caminhos, de várias iniciativas e de diversos atores distintos, tá? O veterinário, isoladamente considerado, ele pode encaminhar uma proposta de edição, de mudança de resoluções ao Conselho Federal. O Conselho Federal, por seus canais, a ouvidoria sobretudo, recebe e dá tratamento a essa demanda. Os regionais, por conhecerem na prática e lá na base a atuação dos profissionais, eles, assessorados pelas comissões assessoras ou apenas por deliberações do plenário sem esse assessoramento, também podem apresentar essas demandas, e assim fazem quase que diariamente. Os conselheiros do Conselho Federal também têm essa iniciativa, e além disso, os assessores técnicos do Conselho Federal, quer as comissões assessoras, quer os servidores, né, do Conselho Federal, que, analisando o cenário geral, mapeiam essas necessidades e, a partir disso, dá uma prioridade. Nessa gestão, o Dr. Francisco ele criou um grupo técnico e jurídico de atuação que ele visa justamente, quando as demandas chegam ao Conselho Federal, faz-se uma triagem, certo? Um aspecto de relevância, de urgência, de necessidade e impacto dessas resoluções. Então, há um tratamento técnico, certo, dessas resoluções, dessas propostas. A partir desse tratamento técnico, ele é remetido para esse grupo técnico-jurídico, que é composto por advogados e veterinários, e a partir dessa análise faz-se um encaminhamento, que pode sugerir consulta pública, oitiva de alguma comissão específica que tenha interesse, consulta aos conselhos regionais, caso não tenha partido desses conselhos regionais em conjunto,
E a partir disso é feita uma segunda análise pelo grupo técnico jurídico, com encaminhamento, no caso, ao gabinete da presidência, que define, né, por designar um relator que fará a análise dessa proposta e, por fim, a análise do plenário do Conselho Federal. Então, existe essa construção conjunta, o veterinário isoladamente considerado. Uma pessoa, mesmo que não seja veterinária, ela pode apresentar essa proposta de mudança. Os órgãos federais, estaduais, distritais também fazem, por vezes, essas propostas de edição. Perfeito, a abertura é total. Qualquer da sociedade, quer seja público ou privado, pode apresentar essas demandas. No caso, os regionais têm um papel muito forte nisso, porque os regionais é que têm o contato específico com os profissionais na base, sabem as suas realidades e sabem como que a regra possa ser bem empregada nos regionais. Então, assim, o envolvimento dos regionais é imprescindível para que, ao final, o Conselho Federal, que é o órgão competente, né, pela Lei 5.017, para que o plenário do Federal delibere e aprove uma resolução. Legal, isso é bacana você ver que tem toda uma área técnica, né, e toda uma área jurídica para poder deixar uma resolução coesa, né, para poder devolver aí para a sociedade e para a classe veterinária. É um caminho que a maioria dos veterinários não sabe, né, acha que de repente a maioria acha que é chegar lá, o Dr. Francisco, eu vou mudar aqui a 1275 agora, muda aqui, manda para advogado, tá dentro da lei, tá dentro. Então não é uma coisa tão simples assim. Né? Não, inclusive, assim, esse impacto social, as dificuldades na base, a consulta pública que, por vezes, o Conselho Federal submete, né, as resoluções, as propostas, toda e qualquer manifestação e sugestão sobre as consultas públicas, esse grupo faz a análise. Né? Então, assim, há realmente um pertencimento, um envolvimento da classe nessa edição dos atos que, na verdade, impactarão no dia a dia da profissão. Então, assim, é um trabalho realmente que envolve diversos atores. Nas últimas resoluções aí que saíram, que impactaram bastante, né? A 1275, você já falou, a 1138, que é o nosso código de ética, já a gente vai falar um pouquinho dele. Me saiu agora uma última, acho que foi no finalzinho de abril, né? Que falou sobre a documentação também, né? Quais dessas, Valentino, que você foi bem atuante? Aí você foi bem atuante em todas elas. Uhum. Na verdade, com a criação do grupo técnico-jurídico, houve envolvimento e participação concomitante, tá? Do técnico e do jurídico. A 1138 ela foi editada, o Código de Ética, ela foi... que substituiu a 722, ela foi editada em 2016, quando ainda não havia esse grupo técnico-jurídico. Mas houve uma participação efetiva do Departamento Jurídico na concepção dessa resolução e também do corpo técnico e do plenário. Houve uma participação, acho que foi um trabalho de 1 ano e meio, idas e vindas, discussões com os conselhos regionais, encaminhamento de propostas e análise. O plenário demorou um tempo muito, muito considerável para poder, ao final, aprovar o novo Código de Ética da profissão. A 1275 teve envolvimento, sim, do jurídico, mas foi um pouco mais tangencial, porque como ele trata da parte estrutural, a parte técnica, o que realmente se define como minimamente necessário para que nos estabelecimentos veterinários a profissão seja bem exercida, esse trabalho foi muito mais feito pelos assessores técnicos, né, os veterinários que compõem os regionais do federal, e o jurídico está ali para dar um suporte, daí sim apenas de legalidade e não do mérito daqueles documentos, certo? Que eram exigidos. E aí foi interessante a 1275 porque ela foi debatida primeiro internamente no Conselho Federal e essa discussão foi fruto de demandas represadas dos regionais e dos profissionais. A partir disso, teve uma primeira versão da resolução e depois foi encaminhada aos conselhos regionais, que, por sua vez, submeteram a consultas públicas. Depois de toda essa discussão, vou resumir bem aqui, houve um consenso, houve uma discussão com os presidentes dos conselhos regionais. O Conselho Federal de Maneira Inovadora fez uma reunião com a participação dos presidentes, houve um trato fino sobre essas propostas, e ao final, finalmente, foi aprovada a resolução 1275, né, que atualizou a 1015, a antiga 1015, e eu creio que ela tem atendido
muito os anseios dos profissionais, que ela flexibilizou sobremaneira alguns requisitos estruturais. Sim. Essa resolução mais recente que você mencionou de documentos, que é a 1321, ela segue o mesmo caminho, tá? Participação constante dos regionais, e o grupo técnico-jurídico aí sim teve um trabalho em equiparação de forças, digamos assim, em que os advogados veterinários tiveram uma participação tremenda nessa resolução, que eu vejo ela como emblemática, porque ela traz um auxílio aos profissionais. Sim. Porque assim, os profissionais liberais como um todo, engenheiros, odontólogos, médicos, eles se preocupam muito com a técnica, ou seja, com o exercício da profissão. Não é isso? Nós, advogados, não. Quando atuamos, nós procuramos a técnica em bem defender os anseios dos nossos clientes, certo? Mas também temos aquela preocupação da responsabilização que nós podemos vir a ter em caso de eventual erro na nossa atuação. Sim. Os outros profissionais não têm essa preocupação, né? Porque não é do seu dia a dia. Eles estão ali para trabalhar sobre o aspecto finalístico, né? O aspecto técnico. E nesse sentido, a resolução 1321, ela veio assessorar minimamente esses profissionais, apontando para ele, para você proceder a determinada atividade, resguarde-se, procure documentação, lhe dê o respaldo necessário, e que lá na frente, havendo ou não algum tipo de erro ou de questão interveniente no procedimento, você está documentalmente resguardado quanto à sua atuação. E isso, então, é uma medida preventiva do Conselho Federal para induzir os veterinários nessa parte documental e formal. Então, assim, essa participação é interessante. Não, foi bem legal, ela é bem protetiva, né? Eu trabalho com regulatórios também, né? Então, assessorando algumas clínicas e isso é um grande problema, né? O pessoal não tinha esses termos, a proteção, né, do seu próprio trabalho. Então, isso baixado numa resolução força, né? Hoje a gente sabe, vamos botar aí uns 80% das clínicas e hospitais, consultórios, aí eles trabalham meio desprotegidos nessa questão, né? E eu brinco aqui na associação que eu falo, quando eu comecei a trabalhar, advogado era o que? Era o meu cliente, né? Hoje não, hoje o advogado é meu parceiro, né? Eu tenho que ficar com ele aqui do lado, porque tem toda essa questão, qual boom que a profissão deu, enfim. Então é legal. Mas falando aí... Só um registro sobre a 1321, só uma observação, ela traz modelos, ou seja, os profissionais têm total liberdade para criar seus próprios termos, seus próprios documentos, observando-se o conteúdo mínimo contido na resolução, certo? E, além de modificar os modelos propostos, criar os seus próprios a partir das respectivas necessidades e realidades de atuação. Personalizado. Então, isso, exato. Bacana. Continuando falando um pouquinho do Conselho Federal, Valentino, então hoje, na sua visão aí, quais são os principais desafios que o Conselho tem para os próximos anos, em termos de resolução e leis para regular essa evolução da profissão, né? A gente sabe, né, que tem leis aí de 60, 64, 70, 80, né? E nesses últimos tempos houve mesmo, né? A gente falou dessas resoluções, isso tudo foi modernização, né? Quais são, na sua visão aí, como advogada do Conselho, em termos dessas resoluções? Óbvio que vai ter que concomitantemente consultar sempre a parte técnica, mas quais são esses desafios aí que você enxerga aí para frente? Então, acho que um primeiro desafio que o Conselho tem, não só o Conselho de Veterinária, mas os conselhos em geral, é uma iniciativa do Executivo de privatizar os conselhos de fiscalização, né? Então, existe uma PEC, a 108 de 2019, que pretende alterar o tratamento dado aos conselhos e torná-los entes privados. Isso nós entendemos como, além do aspecto de constitucionalidade e legalidade, entendemos realmente viciada essa iniciativa, temos um retrocesso, porque a definição dos marcos normativos de atuação dos profissionais passariam de uma entidade de Estado, que os conselhos são entidades de Estado, ou seja, que não tem nenhum tipo de ingerência política, nem mesmo técnica, ou seja, os conselhos, o seu corpo técnico que define essas regras de atuação. Então nós vemos como um retrocesso. Então esse é um primeiro trabalho, um desafio que todos os conselhos têm que enfrentar e afastar.
Especificamente quanto às resoluções editadas pelo Conselho, nós temos algumas dificuldades no que se refere à responsabilidade técnica. Né? A Lei 5.517 ela é de 68 e a concepção dela teve início em 58. Então, uma lei antiga, certo? Os termos que ela traz são termos que não necessariamente são utilizados. Também algumas limitações de redação que foram colocadas na 5.517, elas tinham um contexto daquela época, em que eram poucas as universidades existentes, poucos eram os profissionais, e a redação teve que ser feita para garantir minimamente a atuação técnica dos profissionais. Isso não ocorre mais. Então, um desafio que nós temos é garantir, a atualização da legislação e voltando à responsabilidade técnica, garantir que os estabelecimentos que comercializem produtos veterinários ou de uso animal tenham um RT 24 horas, ou pelo menos tenham um RT enquanto estabelecimentos funcionarem. Existem projetos de lei que foram apresentados por iniciativa do Conselho Federal, que estão tramitando e têm esse propósito. Isso nós entendemos necessário para garantir a sanidade da população, resistência antimicrobiana, o uso indevido de produtos, né, de uso veterinário para fins estéticos. Então, assim, essa é uma preocupação que o controle de zoonoses, né? Vídeo o coronavírus que está aí, né? Fazendo todo esse anúncio aí, né? Exato. Então, assim, a garantia em lei do que nós entendemos já constar na 5.517. Só que nós, para evitar qualquer tipo de ruído de comunicação, sobretudo no judiciário, talvez tornar mais explícita essa atuação do responsável técnico médico veterinário, certo? Então, esse sim é um desafio que nós temos que enfrentar. Outros aspectos que nós temos é a inspeção, né? Existe a discussão aí de terceirização ou privatização da inspeção sanitária. Alguns estados já fazem isso, Santa Catarina, Mato Grosso. Então, essa é uma discussão que sempre surge sobre a privatização ou não. No Espírito Santo se tentou essa privatização, no Tribunal de Contas do Estado freou, disse que a inspeção é uma atividade típica do Estado e não pode ser delegada à iniciativa privada. Então, o Conselho está bem atento a essa parte também da privatização ou não do serviço de inspeção. O reconhecimento da veterinária como profissão de saúde no Mercosul, porque no Brasil já é reconhecida como profissão de saúde, né? E o exemplo mais recente é a portaria do Ministério da Saúde que listou as profissões que atuarão na linha de frente de combate ao Covid-19. Mas o Mercosul também se pretende esse reconhecimento, é um trabalho desafiador que os representantes do Conselho Federal têm feito, a Comissão de Saúde Pública tem atuado de maneira muito forte nesse sentido, certo? E, finalmente, o que nós entendemos é a parte da educação, né? A formação profissional, o excesso de faculdades, a formação, as iniciativas do MEC de autorizar o ensino à distância, a oferta de disciplinas à distância, sem observância das questões estruturais necessárias e das diretrizes curriculares da profissão. Então, esses são os pontos que o Conselho Federal e os regionais estão atentos. Legal. E um outro aspecto também é o uso de métodos alternativos, né? Ozonioterapia, células-tronco. Existem demandas aqui no Conselho Federal que estão sendo analisadas para regulamentação, quer em caráter experimental, quer definitivo, desses métodos alternativos. Desses pontos que você falou todos, eu vou pegar dois aqui para a gente esmiuçar um pouquinho mais nessa questão. O primeiro é que é uma questão APEC, né, de privatização dos conselhos. Eu posso te falar, sou aqui vice-presidente da Associação Regional de São Paulo, do ABC, e presidente aqui da FEVERESP, né, e o pessoal, ele não entende, né? O que ele entende? Bom, hoje você deve saber qual que é a pior trava aí do veterinário com o conselho, pagar a anuidade, né? Enfim, tem X questões sobre isso, não vou entrar nesse detalhe, mas o que foi passado, o que chegou para a maioria aqui essa PEC é boa, porque eu não vou ter mais que pagar o conselho, né? Enfim, um pensamento pequeno e minimalista, mas não vamos discutir.
Mas explica um pouquinho mais, o que seria, por exemplo, então, não é que acabaria a fiscalização ela continuaria, mas ela ia ser feita por uma empresa, ou várias empresas. Dá só uma explicada para o pessoal como funcionaria hoje se essa PEC tivesse aprovada, por exemplo. Na verdade, a PEC ela trouxe diretrizes gerais de privatização dos conselhos e define, né, a proposta é definir que atos posteriores tragam um regulamento da fiscalização de como esses conselhos serão estruturados. Tá. Se haverá indicações pelo governo federal para a composição desse plenário, se haverá licitação para a composição, isso tudo não está definido. Tá. Mas certo é que, como a fiscalização do exercício profissional é uma atividade estatal, sim, apenas o Estado pode interferir na iniciativa do particular, que é o chamado poder de polícia, né? Sim. Apenas o Estado tem um poder de polícia, que é aquele poder de interferir na vida do cidadão com o propósito de dar prioridade a um interesse público maior. Quando se pretende conferir a entidades privadas ou a particulares essa atuação, você retoma as corporações de ofício, sim, certo? Você traz um retrocesso tremendo em que particulares movidos por interesses, nós não sabemos quais seriam, né? Podem implicar, trazer uma redução de mercado, uma concentração de mercado, por limites à atuação dos profissionais e, de maneira inconstitucional, interferir na vida do cidadão, sim, destinatário do serviço, né? Porque você pode ser movido por interesses concorrenciais a fim de fiscalizar o estabelecimento A, B ou C, de abrir um processo ético e condenar um profissional com base em interesses que não sejam estatais. Influência então, de grandes corporações, né? Você pode ter tudo isso, influência de um dinheiro, ou quem tem mais dinheiro poder influenciar mais quem tem menos. Então pode ser um grande desastre, né, na verdade, para a profissão. Né? Exatamente, seria um retrocesso tremendo. E assim, a confiança em todo o sistema é que realmente essa PEC não prospere, porque ela tem várias questões de inconstitucionalidade e que, com certeza, acho que até no próprio Congresso Nacional seja sobrestado. Não, bacana, já deu para a gente sentir aí que provavelmente a gente atue contra e que continue do jeito que está e só melhorando, porque a gente percebe uma melhora tanto do federal quanto dos regionais nos últimos anos, né? E assim, o doutor Francisco Cavalcante, nosso presidente, ele teve um encontro com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, levou a razoável do Conselho, na verdade do sistema, que isso foi discutido em Câmara de Presidentes, que era contrário à aprovação dessa PEC. Então, assim, eu também tenho essa confiança de que haja que essa PEC não prospere. Legal. E o outro ponto que eu vi aqui, que eu achei interessante a gente pincelar, é a questão da modernização da lei aí, da 5.517, né? Até porque hoje há uma grande pressão de outras profissões querendo, né, atuar dentro da veterinária, como farmácia, fisioterapia, né? Odontologia parece que já tentou também a questão da parte da odontologia veterinária. Então tem muita gente, né? Muita gente querendo entrar na área, né? E isso pode reduzir o nosso mercado e reduzir nosso impacto aí. Então é muito importante, né, atuar em cima disso. Essa lei, ela até nos protege bem, mas como o senhor falou, né, tem um texto antigo e pode abrir margem, de repente, para a gente perder essa força. E assim, a partir do momento que você se propõe a discutir uma lei no Congresso, você está aberto a avanços e a retrocessos, né? Porque, assim, hoje a busca de ganho de campo de atuação das outras profissões sobre veterinária tem ocorrido, sobretudo, em resoluções. E essas resoluções são mapeadas, né, por nós, né, sistema, Conselho Federal Regionais, e a gente tem judicializado, sempre que há algum excesso que nós identificamos esse avanço ilegítimo. Então, no que se refere à edição de resoluções para outros conselhos, a gente tem até um campo um pouco mais seguro de atuação. Agora, quando nós vamos para o Legislativo com a apresentação de propostas de atualização da 5.517, nós temos o risco de as bancadas das outras profissões conseguirem atuar e, ao invés de nós conseguirmos garantir conquistas, eles podem conseguir que o que hoje está na 5.17 seja afastado.
Sim. Então, assim, é uma análise que tem que ser feita com muito cuidado, uma estratégia bem interessante, porque pode sair, o que hoje já está na 117 pode ser reduzido. Então, isso é um olhar muito cuidadoso, e o Conselho Federal, nesse ponto, tem assessoria parlamentar, tem um profissional também dedicado a esse monitoramento, a articulação com os congressistas, e tentar garantir que os projetos de lei sigam o que é intencionado pelo Conselho Federal. Legal. Vamos falar um pouquinho aqui da 1138, que é o Código de Ética, né, que também a gente percebe aí que é um problema para os veterinários, né, segui-lo, né, para a grande maioria. E como o senhor vê aí a questão da fiscalização na resolução 1138 de 2016, que dispõe aí o Código de Ética? Essa fiscalização, às vezes, me parece aqui, com números, né, que ela é pequena ainda, né? Então, é uma dificuldade o veterinário entender e aplicar essa resolução. Ela nem é tão complicada assim, né? É uma coisa até meio simples. Mas como o senhor vê essa dificuldade aí com relação a 1138 de fiscalização? Não sei se chega alguma coisa aí para o federal, né? Se fica mais limitado aos regionais, enfim. Não, assim, o Código de Ética é a razão de ser dos Conselhos Federal e Regionais de Veterinária, né? É justamente definir as balizas técnicas e éticas e definir as normas de conduta dos profissionais. Então, a razão de ser do sistema é justamente o Código de Ética e a atuação do profissional. Nós entendemos que trabalhar o Código de Ética deve se iniciar lá nas faculdades, certo? As disciplinas específicas de deontologia veterinária, elas devem ser abordadas nos cursos para que o estudante já comece a ter o contato com esses comportamentos, o que é vedado, admitido, quais são os limites ou não de atuação dele quando começar a exercer a profissão. O Conselho Federal, sim, ele recebe os processos éticos, porque como funciona a fiscalização, né, esse processo de fiscalização? Processos éticos podem ser abertos por denúncias de qualquer da sociedade, qualquer pessoa pode apresentar denúncia, observados os requisitos que estão no Código de Processo Ético, que é a Resolução 875, e uma vez instaurado o processo ético, quer por denúncia de um particular ou entidade pública, quer de ofício pelo Conselho Regional. O que é uma instalação de ofício? É quando o Conselho Regional tem ciência de algum fato que possa representar um desvio ético, e ele, mesmo sem ser provocado por um terceiro, decide por instaurar um processo ético para verificar a conduta daquele profissional. Então, o processo ético é instaurado, ele tramita no Conselho Regional, é observado contraditório, ou seja, ouvir o profissional, ouvir o denunciante quando existir, e ao final há o julgamento. Sim. Havendo a decisão condenatória ou absolutória, é possível recurso ao Conselho Federal, e nesse ponto o Conselho Federal atua para decidir pelo acerto ou não da decisão proferida pelo Conselho Regional de Veterinária. Então, nós recebemos, sim, Conselho Federal, os processos éticos que são submetidos em grau de recurso, né? E nós julgamos esses processos. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio é as faculdades abordarem de maneira um pouco mais incisiva o Código de Ética para que os profissionais tenham ciência quanto aos seus compromissos, deveres e obrigações ético-disciplinares, né? Então, esse é um ponto que nós temos que trabalhar. Interessante, porque, na verdade, a famosa frase, né, desde cedo que corta as coisas ruins, né, desde cedo que torce o pepino, né, ditados populares aí do Brasil. É interessante, né, e a gente tem essa visão dentro das associações, né, mas a gente não vê aplicando. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente de educação, a gente volta nesse assunto, mas realmente eu acho que esse é o caminho, né? E quem já está na atuação precisa olhar isso com mais carinho, né? Porque aí já passou da faculdade, às vezes já está aí 10 anos, né? E vamos esmiuçar um ponto aqui, até para ser esclarecedor para todo mundo, né? Esse programa, ele está saindo no meio a uma pandemia. Obviamente ele vai ficar na internet, e a internet ela é atemporal, né? Então, de repente alguém lá em 2050 pode estar assistindo esse programa e já, se Deus quiser, não teremos nenhuma pandemia lá na frente. Mas dentre o código, dentre as resoluções, os artigos da resolução 1138, fala sobre alguma coisa
que a gente pode impactar aí na telemedicina, né? Então hoje ficou muito confuso, sai notícia, a gente sabe que notícia o pessoal joga aí, e às vezes pode dar a entender que a telemedicina está aprovada na veterinária como foi aprovada na medicina, pelo menos para o momento de pandemia. E isso não aconteceu, vamos deixar bem claro para os médicos veterinários, né? Hoje, qual que é o limite aí dessa, entre aspas, telemedicina do ponto de vista legal, doutor? O Código de Ética, ele define como premissa de atuação a análise do paciente. Né? Então, a dificuldade que se tem na telemedicina veterinária é o paciente não se comunica com o profissional, com o veterinário, diferentemente da medicina humana. Né? Então, assim, o veterinário tem que ter esse cuidado de, ao analisar a situação, a anamnese, ter uma anamnese bem detida, sim, e ela não pode ser feita, né, de modo à distância. Ainda que haja perguntas para o proprietário, para o tutor, para que ele remotamente apresente um cenário, o veterinário, com a sua formação, né, com seus anos de cadeira e depois de prática, que consegue realmente identificar o que é necessário, inclusive com a realização de exames complementares. Então, sim, a análise presencial do paciente é a premissa 1 definida no Código de Ética. Aí, assim, a título de reflexão e de experiência, em Brasília, determinados estabelecimentos têm feito o seguinte: eles, caso necessária uma consulta, o estabelecimento se propõe a ir buscar o animal na sua residência, o animal, quando estiver na clínica, no consultório, aí nesse momento há um contato do profissional com o tutor ou proprietário que está na sua residência, e aí há o diálogo, mas o profissional está em contato presencial com o animal, né, com o paciente. Agora, a telemedicina veterinária e a decisão do Congresso, né, da presidência a lei que permite a telemedicina humana, ela não se aplica à medicina veterinária, tem regras próprias de atuação. Eu posso dizer que o Conselho Federal e os regionais estão atentos a essa realidade, né, em tempos de pandemia, como bem atender, bem regulamentar isso, e com certeza nos próximos dias ou semanas haverá uma discussão detida sobre a telemedicina veterinária e a eventual edição de resolução pelo Conselho Federal. Tá? Mas, assim, do ponto de vista ético, a resolução 1158 exige, sim, essa análise presencial do paciente. E foi legal até você ter antecipado, né? Porque essa prática de Brasília está acontecendo também em São Paulo e acredito que em outros estados, né? Eu mesmo já fiz um atendimento assim parecido, né? Eu estava com uma cliente, uma tutora que ela tinha sido exposta a contato com o Covid, né? Então, em detrimento dela poder trazer isso para dentro da clínica, a gente deixou ela em casa, trouxe o animal e fez uma chamada com ela de vídeo, mas com o animal ali, a gente podendo examinar, coletando exames e tal. Então, foi muito legal você ter antecipado, porque era a minha pergunta que eu ia fazer. Mas, então, existe essa alternativa, né, principalmente para esse momento de pandemia. Isso é legal e também muito importante para a classe saber que tanto o federal quanto os regionais, eles estão aí atentos a essa questão. Já que a gente está falando... Pode falar. Ainda sobre a resolução 138, né? E aproveitando esse momento de pandemia e do afã dos profissionais em quererem atuar mesmo remotamente. Assim, nós temos percebido os processos éticos e grande parte das reclamações e dos processos, essa parte é fruto de erro de comunicação ou falha de comunicação do profissional com o tutor ou proprietário. Principalmente quando ocorre um evento, um acidente ou até mesmo a morte do animal. Né? Então, sim, o proprietário que tem o seu carinho, né, os animais tem crescido esse pertencimento dos animais, integração dos animais às famílias. Então, quando há um evento acidental ou trágico, aí sim surgem os processos éticos. Né? Então, o erro de comunicação, a própria, às vezes, a não habilidade, né, em passar a informação, não ser transparente ao proprietário, esse é um cuidado que os veterinários têm que ter. E nesse momento de pandemia, aqueles veterinários que, porventura,
a despeito do que está na resolução, atenderem remotamente, o risco de eventual responsabilização é muito maior. Sim. Porque o diagnóstico pode ser equivocado, o prognóstico pode ser equivocado, e o risco de um acidente e inconformismo do proprietário é muito maior. A sujeição, portanto, a um processo ético vai ser muito maior. Muito maior. Então, esse caso de atuação. E no caso, a lei também não vai estar do seu lado, né? Porque você está infringindo um artigo de uma resolução, né? Então, exato. Se a lei está do seu lado, se eu estou dentro da lei, né? Já tem essa questão de não comunicação, ainda poder sofrer um processo. Imagina se eu já estou fora, eu já estou errado desde o começo, né? Exato. Bacana. A gente falou um pouquinho lá da plenária, né? Falou da atuação do Dr. Francisco e dos conselhos dentro do legislativo, né? Vamos falar um pouquinho, Dr. Valentino, qual a dificuldade hoje que o federal tem em contar com apoio em proposição de leis em favor do médico veterinário, né? A gente sabe que, por exemplo, o plenário é formado aí por bancadas, né? Então tem a bancada ruralista, bancada da medicina, bancada da odonto, bancada dos advogados, né? E a gente não tem aí, infelizmente, uma grande quantidade de veterinários, né, na política. Como, na sua visão, qual a dificuldade, né, que tem, então, que o Dr. Francisco tem nessas proposições? E, na sua visão de advogado, como que a classe podia ser mais combativa nisso? Aí eu estou falando da classe mesmo, nós aqui embaixo, veterinários. Hoje, como você disse, são poucos os parlamentares veterinários, né? São 5 deputados, dos quais um licenciado, né, do deputado Onyx Lorenzoni, e um senador. Então, assim, a quantidade de veterinários no Congresso é bastante reduzida. Isso, por um lado, lógico, é ruim, mas a pauta animal, a pauta de produtos de origem animal, a importância disso para o PIB brasileiro, a agropecuária, e o próprio mercado pet, né, com o seu impacto, isso traz uma certa, não digo um conforto, mas um apoio para as causas do Conselho Veterinário e da profissão, sobretudo. Né? Agora, a participação dos profissionais na vida política, não digo política partidária, digo política mesmo, né? A discussão social, isso é importantíssimo. Então, assim, é necessário que os profissionais, desde o início, participem da vida, primeiro, dos conselhos regionais de veterinária, do Conselho Federal de Veterinária, a discussão nas câmaras de vereadores municipais, assembleias legislativas. Isso traz essa efervescência, traz o controle social do aprimoramento da legislação. Né? E aí, aqui nesse ponto, eu queria registrar que a federação, né, que o senhor preside em São Paulo, esse viés político que ela tem, né, de discutir e apresentar propostas legislativas ou administrativas de execução aos órgãos, é extremamente relevante. É necessário que haja essa mobilização por parte dos profissionais, dos veterinários, dos zootecnistas, das outras profissões liberais, para que apresentem as suas pautas às entidades legitimamente compostas para a mudança e aprimoramento da legislação. Então, sim, a participação política é da essência do ser humano, né? Contribuir para esse aprimoramento das relações sociais, e os veterinários não podem ficar, né, à margem dessa realidade. Portanto, assim, quanto mais envolvimento houver dos profissionais, melhor será para a profissão considerada como ciência, né, e para o profissional, ali na ponta do exercício. E até para a sociedade, né, Dr. Valentino, porque, assim, às vezes, algumas coisas são tomadas dentro da profissão que a gente vê, a gente enxerga que vai prejudicar a sociedade, né? Então, por exemplo, hoje você tirar o responsável técnico dentro de um pet shop, por exemplo, parece legal, não tem médico dentro do cabeleireiro, não tem médico dentro do supermercado, tudo bem, mas vamos respeitar a devida característica das profissões, né? Lá dentro por exemplo, de um banho tosa, um pet shop, tem animais expostos a risco, né? Então, nada mais do que justo de ter o veterinário lá cuidando disso, né? A gente sabe que tem relações comerciais, às vezes tem o pet shop ali que vai, essa ração aqui tá vencida, não vou perder, deixa eu abrir ela, coloco num pote ou reempacoto ela, né? Se não tem o veterinário ali que tá dando um olhar dele técnico, né? Então,
além de ser ruim para a profissão, você não ter esse engajamento político, né? E a gente busca isso com a FEVERESP, sim. E é uma luta, porque nem todos querem, ou a maioria não quer, né? A profissão fica ruim e para a sociedade também não vai ter uma coisa legal. Então, E assim, essa não percepção da importância, por vezes, o próprio profissional, o próprio veterinário não tem a dimensão da sua atuação, né? Não consegue, portanto, apresentar para o tomador de serviço essa qualificação da atuação que ele terá, o ganho que ele apresentará para o empresário, né, nas relações desse empresário com os órgãos sanitários e com os órgãos de defesa do consumidor, porque ele, empresário, pode ser sensibilizado objetivamente por aquilo que acontecer de maneira equivocada no seu estabelecimento, né, os consumidores e os próprios empregados, né, as zoonoses que estão aí ocorrem nesses estabelecimentos de comércio de pequenos animais. Então, assim, o próprio profissional, por vezes, não consegue apresentar para o empresário a importância dessa atuação preventiva, né? E a sociedade, em geral, também não tem essa percepção, né, do papel do veterinário. Por isso que todas as entidades devem unir esses esforços para conseguir demonstrar a relevância da atuação do veterinário como responsável técnico no assessoramento sanitário, sobretudo, dos estabelecimentos. Legal. E para a gente, já entrando aqui no nosso terço final, né, vamos falar um pouquinho sobre a educação. A gente falou alguma coisa lá em cima, né, e vamos finalizar aqui falando. Hoje a gente sabe que o Conselho Federal baixou uma resolução, né, de não registrar, por exemplo, os veterinários aí que forem formados pelo EAD, né, mas, enfim, estendendo um pouco também a questão aí da quantidade de faculdades, né? E o que eu digo mais até que a quantidade, a qualidade, né? Que tá aí, a gente falou um pouquinho de deontologia, o doutor falou, né? Tem faculdade aí que não passa nem perto de deontologia, nem tem na grade curricular mais, né? Enfim, existe alguma coisa, é legalmente possível, né, o Conselho, por exemplo, o Conselho Federal fazer alguma coisa sobre isso ou não? É mais questão de pressão política em cima de BEC, em cima do presidente, em cima de até a Câmara ou o plenário, né? Como que o senhor vê essa questão aí do ensino, da qualidade de ensino e da quantidade de números de faculdade que sim impacta negativamente na profissão e até no reconhecimento do profissional? Tá, a resolução que o doutor mencionou, né, que estabelece limites para a inscrição de profissionais egressos de cursos ofertados à distância, na visão do Conselho Federal ela tem autorização constitucional e legal, se não apenas da 5.517, mas das leis que regem a educação no Brasil. Certo? Então, assim, foi uma interpretação que o Conselho Federal deu e dá sobre essa legitimidade para que o Conselho Federal imponha limites à inscrição dos profissionais, porque compete ao Conselho Federal analisar os requisitos necessários para a inscrição do aluno, do egresso do curso, e a manutenção das condições durante o exercício da profissão. A resolução tem esse viés. Agora, sim, o Conselho Federal, desde sempre, tem a preocupação com a formação profissional. O Conselho trabalhou na definição das diretrizes curriculares de 2003 e trabalhou também na definição das novas diretrizes curriculares que foram aprovadas agora em 2019, certo? O Conselho Federal tem os sistemas de acreditação dos cursos veterinários, sistemas de acreditação dos programas de residência veterinária. Então, assim, também tem a resolução que define os cenários fundamentais ou ideais para o ensino hospital veterinário de formação, as clínicas, os hospitais e as fazendas. Então, assim, a preocupação do Conselho com a formação profissional, ela é realidade, certo? Agora, fato é que hoje no Brasil nós temos vagas autorizadas, não necessariamente vagas abertas, mas nós temos 143 mil vagas disponíveis ou aptas a serem preenchidas caso as faculdades assim o façam, certo? O MEC já autorizou essas vagas. Nós temos também aqui 394 cursos autorizados. Desses 394 cursos, 15 são oferecidos na modalidade à distância. E com base nessa realidade e na
do que nós entendemos a impossibilidade de um MEC bem autorizar os funcionamentos, porque não existe uma visita em loco das faculdades que já tinham sido autorizadas a funcionamento. Ou seja, aquelas que já tinham sido vistoriadas em loco e tinham sido autorizadas a funcionamento e a oferta de cursos presenciais, elas foram automaticamente autorizadas ao funcionamento dos cursos à distância. Não sabemos da estrutura desses cursos especificamente à distância, ainda mais porque essas faculdades têm ofertado polos remotos, polos para 10, 50, 100, 200 alunos. Quem que dá aula naquele polo? Quem é o profissional, o professor, que se predispõe a lecionar remotamente? Existe um laboratório naquele local? Aquela disciplina que se pretende ofertar, ela pode ser ofertada à distância? Ou seja, você vai assegurar o funcionamento do estabelecimento e a formação do profissional? Então, essas são questões que nós sabemos o MEC não tem condições de analisar. Daí a resistência do Conselho Federal, não quanto à metodologia do ensino, porque hoje, ainda mais nesse tempo de pandemia, nós temos visto que a tecnologia é essencial nessa comunicação. Mas há algumas disciplinas que não podem ser ofertadas à distância. E aí o MEC editou a portaria nesse tempo de pandemia dizendo, aqueles cursos e aquelas disciplinas que puderem ser ofertadas à distância, ok. Se não for possível, você pode até suspender o calendário eleitoral. O calendário de educação. Então, assim, esse é o cenário geral que nós percebemos de formação profissional. E, além desses à distância, a preocupação com a quantidade de cursos, ainda que presenciais, também é grande. E existe uma oferta gigantesca de cursos cuja qualidade nós também não temos como assegurar, a qualidade desses cursos, e a formação dos profissionais que ingressarão no mercado. Então, essas são preocupações legítimas que induzem a algumas propostas legislativas de reinstituição do Exame Nacional de Certificação Profissional, o antigo ANCP. Isso é um anseio dos profissionais, dos conselhos regionais e de várias faculdades também, que seria um crivo técnico para ingresso. Dificuldades existem também para a instituição desse exame, que seria como você aferir a qualidade técnica do aluno numa prova que, em tese, ela é objetiva. Então, assim, a questão é bem complicada, mas, assim, temos que pensar uma solução para dar um ganho aos profissionais. Dentre esse assunto, algumas notícias que a gente recebeu, até podemos receber a sua validação, né? A gente viu alguns meios de comunicação falando que o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, conseguiu barrar novos cursos até tantos anos. Isso é real? Isso é possível? O de Medicina Veterinária consegue também? Ou é uma coisa meio irreal? É difícil. O Conselho Federal de Medicina, acho que em 2016 ou 2017, encaminhou um expediente do MEC. E eu só sei do envio desse expediente. O resultado prático realmente eu não conheço. Pode ser que tenha acontecido, a suspensão, ou seja, a não autorização de novos cursos, mas eu desconheço. Naquela oportunidade, o Conselho Federal de Veterinária também encaminhou igual expediente ao MEC, mas que não surtiu nenhum efeito. Infelizmente, a medicina veterinária ela não está listada dentro das profissões que devam obrigatoriamente se manifestar sobre as autorizações de cursos. A psicologia, a medicina, a odontologia, se não me engano, a enfermagem, além do direito, a OAB, os conselhos eles têm que se manifestar, certo? O Conselho Federal de Veterinária, ele também se manifesta, mas essa manifestação se dá em caráter apenas opinativo, ou seja, sempre que determinada instituição pretende obter um ato autorizativo, o Ministério da Educação, por um sistema eletrônico, submete ao Conselho Federal e o Conselho Federal, por sua Comissão Nacional de Educação, emite um parecer. Esse parecer é encaminhado, sim, para o MEC, mas não necessariamente eles observam esse parecer. Então, assim, uma mudança legislativa também para que o Conselho Federal possa atuar na verificação das condições de funcionamento dos cursos, essa é uma medida pretendida pelo Conselho Federal. O Dr. Francisco tem trabalhado incansavelmente nessa linha. Isso é bem interessante e espero que a gente consiga muito em breve aí, fazer parte desses conselhos que efetivamente atuam lá na abertura de curso.
E um segundo... É isso, só um detalhe, não é porque seus conselhos estão listados no decreto, regulamento, que o MEC ouve o que eles dizem. Né? Então, assim, não é necessário. Não, na verdade é o Conselho Nacional de Saúde que se manifesta, né, por esses conselhos. A diferença é que lá a manifestação é obrigatória. Agora, não necessariamente o MEC segue essa manifestação. A obrigatoriedade é de oitiva, não de submissão ao que o CNS, o Conselho Nacional de Saúde, diz. Entendi. Então, tá de qualquer jeito, assim, né? Eu costumo sempre conversar com o Dr. Mário aqui, ele fala que antes dele ser presidente do regional, ele tinha Deus como onipresente e onipotente, né? Depois que ele foi presidente, ele descobriu que o MEC também o é, né? Eu acho muito bacana quando ele fala isso. E um segundo ponto seria a questão do exame de ordem, né? Que a gente até conversou tudo. Como, por exemplo, né, que a OAB ela consegue manter isso e os outros conselhos ou não conseguem, ou quando conseguem, logo vem alguém e derruba, como aconteceu com a veterinária alguns anos atrás, né? Que tinha o exame e aí ele foi eliminado aí, por mandado judicial, se eu não me engano, né? Exato, As outras profissões, a exemplo do direito e da contabilidade, existem leis, né, aprovadas pelo Congresso, sancionadas pelo presidente da República, que garantem a instituição desses exames. Certo? No caso da medicina veterinária, o exame tinha sido instituído por resolução, né? Por uma interpretação dada à Lei 537 à época, foi editada a resolução, que, como você bem disse, foi objeto de questionamento judicial e que foi considerado ilegal o exame, porque não tinha um respaldo específico na legislação. Bom, a manutenção desses exames pelas outras profissões se dá muito pela força política que essas profissões têm. São inúmeros os projetos de lei que pretendem também instituir os exames para outras profissões, né? Não apenas veterinária, enfermagem, a própria medicina humana. E aqui um registro do Conselho de Medicina Humana de São Paulo, até, se não me engano, 2017, fazia um exame facultativo, certo? Era obrigatório que os alunos fizessem o exame, mas não era obrigatória a aprovação para fins de inscrição. E o Conselho de Medicina Humana, no caso de São Paulo, por questões que eu desconheço, entendeu por bem, a partir de 2018, não mais realizar esse exame. Mas, assim, em essência, respondendo a sua pergunta, é a força do Congresso Nacional, né, que mantém ou não esses exames de certificação, exames de proficiência para ingresso nos outros conselhos. Muito legal. Bom, de resumo aqui, a gente entendeu um pouquinho como funciona lá o federal, óbvio que é bem pouquinho, né? Muito mais complexo, mas eu acho legal trazer isso para o veterinário, para ele entender e não ficar só supondo, né? Eles não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem... E entendemos também que nós precisamos atuar politicamente, né? Não na política partidária, mas em prol aí da profissão, né? E aí a gente estende as áreas, a gente fala muito de pequenos, porque é a nossa vivência, né? Mas a inspeção tem problemas, a defesa sanitária tem problemas, né? O doutor Ademilson esteve aqui já em entrevista, falou que a gente tem um quarentenário lá que é fantástico, né? Um dos melhores aí, a gente tem uma defesa sanitária, a nossa carne ela é aceita em praticamente quase todos os países, né? E quando não é aceita é por embargo econômico, não é sanitário. Não é sanitário, isso aí. Então a gente tem que entender, a gente tem, por exemplo, ele falou que a gente tem dificuldade, né, na parte de pescado, né, não tem veterinário para atuar, e aí o engenheiro de pesca está entrando lá, né, nessa parte, engenheiro de alimentos querendo entrar na inspeção sanitária, né, então assim, e obviamente todas as implicações dentro da clínica de pequenos animais e da clínica de grandes também, né. Então, é muito importante essa politização. E agradeço demais, doutor Valentino, o senhor ter aceitado aí, dispor o tempinho aí para a gente poder conversar sobre isso, né? Deve ter sido um desafio, programa para veterinário, eu sou advogado, mas eu tô aqui. Mas acho que foi, assim, um programa bem esclarecedor e que vai deixar o veterinário aí mais consenso aí. Se você quiser deixar uma mensagem final aí, fica à vontade, eu agradeço aí a presença.
Tá. Então, Tomás, novamente agradecer o convite, me sinto honrado, né, por ser o primeiro não veterinário a falar nesse programa. Parabenizar por essa iniciativa, né, não apenas esse café que se propõe, mas também a federação, e novamente, né, esse envolvimento político, a atuação política dos profissionais, ela é necessária. E é isso que trará, efetivamente, mudanças legislativas e administrativas que trazem impacto no exercício profissional. Tá? O Conselho Federal, existe o canal, a ouvidoria, que está aberta para recebimento de sugestões, críticas, propostas, e, além disso, os conselhos regionais, né? Então, o profissional se sinta à vontade para apresentar suas demandas. É interessante que os profissionais saibam a diferença, né, de conselhos, fiscalização, sindicato, associação. Por vezes há essa confusão, e nos canais a gente tem à disposição também para poder dirimir essas dúvidas e fazer um encaminhamento para quem for responsável por cada atuação. No mais, agradecer novamente esse convite e nos colocarmos à disposição para o que se necessário. Legal. Tá bom? Obrigado, então, gente. Obrigado por estar conosco aqui. Até o próximo Café com Negócios. Tchau.